Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês essa linda bonequinha, que vai ser um desafio lançado lá no meu grupo, um pouco de tudo, o grupo do WhatsApp, tá bom? E eu tô com umas amigas aqui que vão participar desse desafio. O propósito desse desafio, meninas, é ensinar a fazer o caixinho, que tem muitas delas que não sabem, tem umas que sabem bastante. E são minhas parceiras, minhas ajudadoras, são pessoas maravilhosas que o Senhor colocou no meu caminho, tá bom? Então eu quero deixar aqui um beijinho super especial para Regina Soares, Antônia, Carmen Lúcia, Solange, Maria das Graças, Suiane, Zita Guido, Romilda, Railda, Ivanilda, Cirlei, Cristiane, Gilda, Morena, Cristina, Ana da Conceição e Vandelma. Então, essas pessoas são as minhas amigas que vão participar comigo desse desafio. Vai ter um brindezinho, vai ter um mimo para o primeiro ou segundo lugar, vou deixar. E para você que deseja ou desejar participar do próximo desafio, eu vou deixar o número do meu telefone aqui, do meu WhatsApp. Você deixa o seu número, então, aqui nos comentários, que eu vou adicionar você, tá bom? E no próximo desafio, quem sabe você vai estar lá junto conosco fazendo uma bonequinha ou outra coisa que nós vamos ainda programar. Meninas, que o Senhor venha ser conosco, que Ele venha guiar nossas mãos, que Ele venha iluminar nossa mente, que o Senhor venha abençoar o trabalho de todas vocês, que Ele venha dar sabedoria, que Ele venha ser com vocês na hora que vocês estiverem pintando as suas bonequinhas. Como tem meninas que falam para mim, Sandra, eu não sei fazer caixinha, eu não sei pintar. Você vai aprender porque Deus está contigo, o Senhor é o teu sustento, o teu alimento e Ele vai te abençoar quando você estiver pintando a sua princesinha, tá bom, meninas? Então, aqui está o risco. Esse risco aqui é da Sandra Nara, um obrigado especial para Sandra Nara. E olha só como que ficou bonito, tá bom? Então, aqui eu risquei aqui no meu pano. Ela não fiz nada nela, não fiz nadinha. Vamos começar do zero. Menina, os pincéis que eu uso, ele é da Condor. Olha, não sei se vai dar para focar aqui, deixa eu ver. Ele é da Condor, referência 484 e eu tenho todos os números. Eu uso da Tigre também, tá? Então, tanto da Condor como da Tigre, mas ultimamente eu estou usando todos só da Condor, lixado. Na verdade, esse aqui não lixa, ele tem que ser cortadinho. Então, eu já ensinei a cortar, eu tenho todos os números. O meu pincel filete também é da Condor, olha, tá? 4220. Então, esse aqui é o filete que eu uso também da Condor. E o pincel de caixinho, meninas, é esse aqui que eu cortei, que eu preparei o meu pincel. Eu tenho videoaula ensinando passo a passo de todos os pincéis, como que eu faço para deixar ele do jeito que eu gosto para trabalhar. E eu vou deixar no link aqui desse vídeo para você também fazer o seu pincel de caixinho e os pincéis que você precisar. Você não precisa usar o mesmo pincel que eu uso. Você pode usar o pincel que você está acostumada e o seu trabalho vai ficar lindo. E se você achar que não ficar lindo, você não desiste. Porque Deus é contigo, Ele vai honrar o seu trabalho e você vai fazer perfeitamente daqui a um tempinho, tá bom? Então, eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Isso aqui é uma terapia, é um trabalho gostoso que nos anima, que nos tira a tristeza, que nos alegra, porque depois que você termina de fazer o seu pano, que você olha, você fala, eu posso, eu consigo. Então, eu deixo aqui uma força para todas vocês que estão se sentindo tristes e compra sua tinta, o seu pincel, um paninho e vamos começar a pintar
que o Senhor vai honrar o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus, tá bom, meninas? Lembrando também, meninas, que eu vou deixar esse risco em todos os grupos que eu participo, tá bom? Tanto do Face como no Zap, para você que desejar pintar comigo essa princesinha. Quero desejar boa sorte aí para todas as minhas amigas que estão participando desse desafio. E dizer, meninas, que eu vou fazer com as cores bem básicas, tá bom? E você pode fazer o cachinho, a sua bonequinha da cor que você quiser. Para as meninas do desafio, vocês podem mudar a cor que vocês quiserem, tá bom? Do laço, da saia, da blusa, né? Porque daí talvez você já tenha a sua sainha pronta. O cabelo também. Eu vou fazer esse cabelinho aqui branco, cinza e preto, tá? O lacinho eu vou fazer azul, porque eu já tenho uma saia azul. E a cor de pele dela, que eu vou usar no rosto dela, que eu tenho amarelo pele. Eu misturei com um pouquinho de branco para dar uma clareada nele. Vou fazer o contorno com marrom café e vou deixar todas as cores que eu estou usando na descrição desse vídeo. Então, boa sorte para todas vocês e vamos iniciar agora a nossa pintura da nossa bonequinha. Vamos iniciar, meninas, aqui no rosto. Eu vou usar aqui o amarelo pele, que eu diluí com um pouquinho de branco e coloquei um pouquinho de soro fisiológico, tá? Esse aqui que eu uso para diluir as minhas tintas. Nós vamos preencher, então, meninas, todinho o rostinho da nossa bonequinha. Eu estou usando aqui um pincel número 8, cortadinho e aparado. Então, vou preencher com esse tom de pele todinho aqui o rosto da minha princesinha, certo? Aqui, olha. Vamos iniciar aqui, então, colocando a tinta. Vou fazer com bastante calma, apesar que o propósito desse vídeo são os caixinhos, tá? Mas eu vou fazer passo a passo com vocês, porque eu tenho muitas vovozinhas que me acompanham e pedem para eu fazer com calma, explicando direitinho as cores para elas conseguir fazer aí na casa de cada uma. Então, eu estou colocando aqui a tinta amarelo pele, coloquei a tinta e vou puxar bem, ó, para essa tinta entrar bem na trama do meu tecido, tá bom? Esse pincel aqui, ele é de cerdas macias, então ajuda muito. Então, eu vou preencher todinho o rosto da minha princesa, respeitando aqui o risco do cabelo dela, olha, tá? Venho certinho em cima do risco e vou puxando essa tinta. Desse jeitinho aqui. Coloca a tinta, puxa bem, ó. Entra, quando você vê que tá bem compacta, entrou bem na trama do tecido, você vai puxando, tá? Vai puxando a sua tinta. Vamos fazer essa área aqui do cabelo, porque hoje aqui tá bem quente, e quando tá muito quente, tem que já ir fazendo pra tinta não secar totalmente e não ficar... Fica difícil quando seca, né? Não fica bacana. Eu gosto de, quando tá muito calor, já ir fazendo as duas partes do contorno também, para ela não secar muito. Então, eu estou fazendo aqui a parte de cima do rosto dela, da testa dela, encostando aqui no cabelinho. Olha, encostei aqui no cabelinho e vou puxar essa tinta. Puxando bem. Aqui, essa parte. Aqui é o cabelo dela também. Ó, pego tinta e vou puxando. Então, fiz aqui a parte de cima do rosto dela, do cabelo dela, que encontra com o cabelo, certo? Vou puxar bem, com calma, com paciência,
Para quem está participando do desafio, nós temos uma semana para entregar o desafio. Vamos ter o dia da votação e vamos ver quem é que vai levar esse paninho aqui para casa, porque o primeiro prêmio eu vou dar de presente esse pano aqui que eu estou pintando, tá bom, meninas? Olha, preenchi essa área aqui da parte de cima, certo? Então, para a tinta não secar totalmente e não ficar difícil, eu já venho aqui na parte de cima com o meu marrom café diluído. Esse marrom café está diluído com um pouquinho de soro fisiológico. Venho aqui, olha, encosto, peguei um pouquinho de marrom café, venho aqui nessa parte que eu já passei a tinta, ó, coloquei um pouquinho do tom marrom café e vou puxar. Vou intercalar uma cor na outra, tá? Tô puxando, definindo aqui essa parte de cima. Para isso, seu pincel tem que estar bem aparadinho e fino, tá, gente? Ele não pode ter muito pelo. Eu vou deixar aqui no link do vídeo o passo a passo como que eu arrumo os meus pincéis. Então, desse jeitinho aqui, olha, eu coloco, você já vê que dá um outro tom, aí você puxa, vem trazendo aqui pra cima do rostinho dela, na testa dela, puxa bem, não precisa ficar marcado, não precisa apertar o pincel, coloca o pincel bem suave e vem puxando, ó, coloquei dos dois lados, certo? Limpei o meu pincel no paninho para tirar o excesso e agora eu venho puxando desse jeitinho aqui. Puxa a tinta, ó, encostei, puxei. Venho aqui do outro lado, encostei, puxei, limpei o meu pincel e venho puxando, tá? Desse jeitinho. Olha, então aqui agora eu venho com a tinta que eu estou fazendo a pele da minha boneca. Vou colocar a tinta aqui na tampinha e vou terminar de preencher todo o rostinho dela. Então, com a tinta que eu estou fazendo a pele, eu venho aqui, olha, encosto em cima do risco e vou puxando. Essa tinta aqui agora, que eu estou colocando, eu venho trazendo aqui para cima, encontrando com a outra parte que eu já tinha pintado, que é a parte do cabelinho, que encosta lá no cabelinho dela, certo? Coloca a tinta, puxa bem, ó, mão leve, puxa bem. Respeitando aqui certinho a área dos olhos dela, tá? Bem certinho. E puxando essa tinta. Encosta bem certinho aqui na área dos olhos dela. Olha. E vem puxando. Para tirar a marcação, para ficar bem legalzinha. Então, meninas, aqui eu vou preencher todo o rostinho dela. Eu vou fazer esse lado aqui com vocês e o outro lado eu vou fazer tudo que eu estou fazendo desse lado, você vai fazer desse lado aqui, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, fica cansativo, enjoativo e não precisa, né, disso. Então, nós vamos preencher aqui todinho. Onde você vê que tem um buraquinho, você vem colocando tinta e vem espalhando, puxando essa tinta. Olha, aqui eu vou respeitar a boquinha dela, bem em cima do risco. Aqui tem a boquinha dela, a boca da princesinha. Venho puxando certinho em cima, aqui, ó. Em cima aqui da boquinha dela, eu coloco tinta e puxo e venho puxando, certo? Então,
desse jeitinho aqui, eu vou fazer do outro lado todinho, tá? Quando terminar, eu volto com vocês. Aqui na parte do nariz dela, você passa a tinta, mas você deixa visível o risco, tá? Procura tirar o seu risco bem assim acentuado, bem visível, né? Para você não se perder, que é importante isso. Aí você deixa assim, ó. Eu coloco um pouquinho de tinta, mas eu deixo ele bem assim ainda aparecendo, tá bom? Então, tudo que eu fiz aqui desse lado com vocês, eu vou terminar de preencher aqui o outro lado, essa parte aqui, e volto com vocês. Você pode vir trazendo essa tinta aqui pra cima, olha, misturando bem, tá? Vai boleando o seu pincel com mão leve e vai pintando a sua bonequinha. Vou terminar esse lado aqui, vou fazer um olhinho e volto fazendo o outro junto com vocês, tá bom? Então, meninas, eu preenchi aqui todinho o rostinho da princesinha. Agora aqui eu venho com o marrom café, ó, pouquinha tinta, pegando a tinta só de um lado do pincel, tá? Eu vou contornar aqui o rostinho dela. Olha, coloco a tinta, pouquinho, e venho aqui, ó, com um pincelzinho pequeno, menor, né? Vou colocando a tinta até aqui embaixo da boquinha dela, até chegar aqui, na verdade, nessa área do pescoço dela. Coloquei um pouquinho de tinta, bem pouquinho, e agora eu vou puxar, tá? Venho puxando essa tinta só para fazer o contorno do rostinho da princesa. Bem pouquinho, não precisa ficar forte, não precisa marcar muito. Às vezes no vídeo parece que tá bem marcado, tá aparecendo muito forte, mas não tá bom? Então, olha, eu venho, pego a tinta, encosto aqui no rostinho dela e venho puxando até aqui, pertinho do pescoço dela. Se você vê que ficou muito forte, eu não gostei, ficou muito forte a minha. Ó, eu venho aqui, puxo a tinta. Se você achar que ficou muito forte, você vem, limpa o seu pincel, lava, seca, vem com a cor que você fez a pele e coloca um pouquinho mais. Dá uma clareada, uma leveza, tá bom? É assim que eu faço quando eu acho que ficou muito forte. Eu venho, coloco um pouquinho da cor de pele, só mesmo para tirar a marcação. Agora eu pego aqui o rosa chá, tá? Peguei a cor rosa chá. Eu quero às vezes adiantar o vídeo, mas não tem como, meninas, porque para vocês, principalmente para as iniciantes, elas querem saber tudo, os detalhezinhos, né? Peguei aqui o meu pincel pituar, mas não precisa, tá? Pode usar o pincel que você tem. Olha, peguei um pouquinho de tinta, dei uma batidinha ali no meu paninho, tirei o excesso, venho aqui, ó, encosto essa tinta com a cor rosa, com o meu pituar, e venho puxando, fazendo aqui a bochechinha da minha bonequinha. Para quem gosta mais forte, eu trabalho com o dedo, menina, porque eu já tô acostumada a fazer assim. Eu pego a tinta aqui nesse dedo, tiro o excesso aqui no outro e venho trabalhando, tá? Eu já acostumei fazer assim, então eu tô mostrando para vocês no paninho, porque para tirar o excesso, para você que tá aprendendo, já faz da maneira mais certa. E sempre limpando o pincel também, meninas, para tirar o excesso, para não ficar aquele forte, aquela marcação aqui no rostinho dela, tá? É só mesmo a sombrinha da cor rosa. Você pode usar o rosa que você tem na sua casa. Você pode substituir as tintas. Não precisa ser a mesma cor que eu estou usando, porque às vezes você não tem, né? A mesma cor que eu estou usando aqui. E você não vai deixar de fazer por causa disso, tá bom? Então, olha, dei uma rosadinha aqui no rosto da minha bonequinha.
eu quero mais escuro, Sandra, eu quero que apareça mais. Então, você vem, coloca um pouquinho mais de tinta e você vai colocando do jeitinho que você quer que fica o rostinho da sua bonequinha. Olha, eu quero essa aqui mais delicadinha, então eu vou parar por aqui, só vou dar uma puxada. Pode puxar a tinta, não precisa ficar só naquele local, tá? Porque aqui vai entrar outras cores. E olha só como que ficou bem suave. Tá bom? Limpa o seu pincel, lava, seca bem. E agora nós já vamos pegar o tom que nós fizemos a pele dela e vamos fazer aqui, ó, embaixo do pescocinho dela. Essa cor aqui de tinta, aqui é o corpinho dela. Então, nós vamos colocar aqui embaixo do pescoço, tá? Amarelo pele, bem certinho aqui embaixo do pescoço. E em toda essa área aqui, olha, vou demarcar aqui para mostrar para vocês. Aqui o braço, aqui o braço, aqui o braço e a mãozinha, tá bom? Aqui a mãozinha dela. Então, essa parte aqui todinha, agora eu vou preencher com essa cor de tinta amarelo pele e vou puxar bem. Depois que eu fizer toda essa parte aqui, eu volto com vocês mostrando o contorno, tá bom? Então, eu vou preencher aqui e já volto. Então, meninas, eu preenchi todinha aqui a área do bracinho dela, a mãozinha dela, tá? Aqui embaixo do pescoço. Agora, eu venho com a cor marrom café e vou contornar essa parte aqui todinha que eu preenchi. Aqui embaixo do pescocinho dela, esse contorno entra por baixo, olha, bem aqui certinho, embaixo do pescocinho dela, você vai colocar um pouquinho de tinta, limpa o seu pincel e dá uma puxadinha, tá? Aqui vai entrar a sombra, embaixo do pescoço dela, entra a sombra, então eu posso aqui acentuar um pouquinho mais, só embaixo do pescoço dela, tá? Puxa bem, ó, boleia seu pincel, mão leve, limpa o pincel e dá uma puxadinha. Agora eu vou contornar o resto todo do braço dela. Coloca a tinta e vem puxando. Olha, desse jeitinho. Limpa o pincel e vem puxando essa tinta. Desse jeitinho aqui, olha. Tá? Então, eu vou fazer isso em todo o bracinho da minha bonequinha, olha. Coloquei a tinta, limpei o meu pincel, agora eu venho puxando, tá? Na parte de cima eu fiz isso, agora eu vou fazer na parte de baixo, que é essa parte aqui, olha. Coloco um pouquinho de tinta, venho puxando certinho em volta do bracinho dela. Levo essa tinta até aqui em cima, ó. Certo? Limpei o meu pincel. Agora eu venho puxando essa tinta. Puxa, ó. Tira a marcação. Desse jeitinho aqui, tá bom, meninas? E meninos, né? Que eu tenho os amiguinhos que me acompanham, que deixam sempre beijinho, carinho. E eu agradeço de coração a companhia de todos vocês. Então, eu fiz aqui o bracinho dela. Vou pegar um pincelzinho menor, tá? Venho aqui, ó, com o mesmo marrom e vou puxar aqui o dedinho dela. Você vem, se não tem marcação aí no seu risco, você vem aqui, ó, encosta e puxa, bem leve, encosta e puxa, tá bom?
bem simples, sem mistério. Aí você dá uma puxadinha só para tirar um pouquinho a marcação. E formou aqui os dedinhos da princesinha. Ficou desse jeitinho, olha. Agora eu vou fazer aqui um olhinho e volto fazendo o outro junto com vocês. Então, meninas, fiz aqui um lado do olhinho da princesa. Olha que bonito que ficou, tá? Agora eu vou fazer com vocês tudo que eu fiz desse lado aqui. Eu vou fazer desse lado com vocês. Eu tô usando aqui as cores bem básicas, tá bom, menina? Meninas, se, por exemplo, você só tem um tom de azul. Você tem só o azul cobalto. Você pode diluir esse azul cobalto com branco. Ele vai ficar um azul bem clarinho. E de um tom de azul, você pode fazer duas cores para você usar no mesmo olhinho da sua bonequinha. Nesse olho aqui, eu estou usando branco, preto, azul soft e azul cobalto. Se você não tem um tom de azul claro e um tom de azul escuro, você dilui um pouquinho do seu azul forte com branco até ficar um tom clarinho que você deseja colocar no olhinho da sua princesinha, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Peguei aqui um pincel menorzinho. Olha, um pincel pequeno, número 0, tá? E eu aparei esse pincel e cortei. Venho aqui com a cor branca. Deixa eu virar bem aqui para você ver. Venho aqui com a cor branca, pego a tinta branca e vou preencher essa parte aqui, a área maior. Pouca tinta, vai puxando com calma, tá bom? Vai virando a sua mão assim, ó, vai preenchendo toda a área em cima do seu risco. Bem certinho, não precisa ter pressa para sua boneca ficar bonita. Faz com calma, tá bom, meninas? Olha, preenchi aqui com branco. Bem certinho, em cima do risco. Procura tirar o seu risco bem visível. Faça o preenchimento com branco. Bem certinho em cima do risco. A minha tinta tá um pouquinho diluída. Eu acho que fica mais fácil para você trabalhar, principalmente na área dos olhos, da boca. Eu gosto de diluir um pouquinho a minha tinta, tá? Então, aqui, olha, preenchi com branco, bem certinho, em cima do risco do olhinho dela. Então, preenchi com a cor branca. Lavei o meu pincel, sequei bem. Venho com o azul soft. Olha, azul soft é uma cor bem clarinha, um azul bem clarinho. Pego a tinta e vou preencher a área do meio. Encostando no branco, vou preencher toda essa área aqui com azul soft, bem em cima do meu risco. Olha. Tudo que eu estou fazendo aqui, você vai fazer do outro lado, dos dois olhinhos dela. E ela vai ficar linda. Certo? Então, preenchi com o azul soft. Agora aqui, meninas, eu venho com o azul cobalto. Pego um pouquinho de azul cobalto. Ainda tirei o excesso. Venho aqui encostando no azul soft e no risquinho do branco, ó. Dou uma viradinha no meu pincel. Limpei o meu pincel e vou puxar essa tinta. Bastante calma, tá? Ó, vai puxando. Certo? Dá uma puxadinha.
acerta para ficar bem certinho. Ó. Agora, eu vou pegar o meu pincel filete e vou acertar ainda aqui com o filete. Bem certinho, só para acertar mesmo. Coloca o pincel e vai puxando, ó. Para ficar bem certinho, tá? E dá uma puxadinha. Puxa bem. Limpei o meu pincel. Venho com a cor branca. Pego um pouquinho do branco. Venho aqui o lado contrário, onde eu coloquei o azul clarinho. Olha, encosto um pouquinho da cor branca. Desse jeitinho. Vou pegar um pincelzinho fino e vou dar uma puxadinha, ó. Dou uma puxadinha para cima do azul com o branco. Faço uma luz, tá bom? Então, com a cor branca eu fiz uma luz. Agora eu venho com o preto. O preto eu gosto de trabalhar com o pincel bem fininho para não sair fora, tá? Então, eu venho aqui com a cor preta, encostando no branco, olha. E acertando. Vou preencher essa área aqui com preto. Bem, um pincelzinho bem pequeno, tá, meninas? Ou com o seu pincel filete, se você preferir. Ó. Vou acertando até ficar do tamanho do outro. Coloca a tinta e vai puxando. Agora eu pego um pincelzinho menor. Deixa eu ver se eu acho aqui um bem pequenininho. Para acertar. Eu tenho vários pincéis, aí eu vou pegando que vou... achando que dá certo aqui, tá? Olha. Esse aqui é da Keramix 00, tá? A referência dele é 121. Mas eu todos cortadinho, todos lixado não, cortado e aparados, para ficar bem certinho. Olha, agora eu vou acertar ele com o filete, né? Então, eu já fiz aqui a parte de dentro do meu olhinho, do olhinho da minha princesa. Peguei aqui o meu preto diluído, que eu trabalho com um preto puro e um preto diluído, tá? Já fico aqui com o meu preto diluído sempre preparado no meu potinho, para quando eu precisar, eu já ter essa tinta prontinha para eu usar. Agora eu venho aqui, ó, com o meu preto diluído, o meu pincel filete e vou contornar esse olhinho. Vou... Perdão, meninas. Vou contornar esse olhinho todinho com o preto diluído. Coloco o meu preto no meu pincel, ó, e venho puxando. Certinho em cima do risco, tá? Pego tinta. E aqui eu acerto esse lado aqui, já aproveito para acertar. Ó. Bastante calma.
Vamos acertando o olhinho da princesa para ficar bem bonita. Desse jeitinho aqui. Aqui nessa área de dentro, eu venho e acerto, ó. Encosto aqui no preto, dou uma puxadinha. Procurando acertar igual o outro lado, tá? Aqui vou acertar um pouquinho mais. Limpei o meu pincel. Tirei o excesso. E venho aqui, olha, nessa parte que eu coloquei o azul, eu dou uma contornadinha com o preto. Bem leve a mão, tá? Certo? Desse jeitinho. E aqui a parte de baixo, encosto aqui, ó, nessa parte aqui do preto e venho puxando. Pego tinta. Eu gosto de trabalhar com pouca tinta e pegando. Ó. Aperto o meu pincel e vou levantando para ficar fininho, tá? O outro lado, a mesma coisa. Venho aqui, coloco, aperto o meu pincel e solto. Fica bem fininho, bom? Então, agora eu vou limpar o meu pincel. Vou vir aqui com o tom jatobá. Vou pegar um pouquinho de jatobá. Se você não tem jatobá, pode ser marrom ou até a cor que você fez o contorno do rostinho dela, tá? Peguei um pouquinho da cor jatobá, tirei o excesso, venho aqui, ó, bem pertinho do olho dela e faço a dobrinha. Coloco um pouquinho de jatobá e vou puxar, ó, vou e volto. Só para fazer a dobrinha do olho dela. Limpei o meu pincel e vou puxar um pouquinho essa tinta. Desse jeitinho aqui, ó, vai e vem, tá? Então, eu fiz a dobrinha do olho dela. Eu gosto de fazer as duas juntas, né? Mas no vídeo tem que fazer assim para você pegar bem. Com o meu pincel filete e a minha tinta preta diluída, encosto aqui o meu pincel na minha tinta. Vou vir aqui, ó, e vou fazer a sobrancelha dela. A minha sumiu aqui. Vamos fazer aqui de olho. Encostei e vou puxando, levantando a minha mão, tá? A outra tá mais grossa, então eu venho novamente. Coloco, aperto o meu pincel, vou puxando e levantando a minha mão para ficar fininho. Desse jeitinho, tá? Agora vamos fazer os cílios. Também gosto de fazer os dois lados juntos. Ó, peguei aqui o meu pincel filete, encostei na minha tinta. Esse lado aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. E na parte de cima, 3. Então, eu vou começar aqui, olha. Eu encosto bem no meio aqui, mais ou menos, do olho dela. E vou fazer 5 fiozinhos. 1. Venho, encosto aqui de onde eu comecei, aperto, 2. Olha, encostei, apertei e já vou levantando a minha mão. 3, 4, 5 fiozinhos, certo? Agora, vamos aqui na parte de cima.
Peguei tinta e venho aqui, coloco, aperto e puxo. Fiz um, venho aqui, aperto e puxo. 2, do outro, mais um pouquinho para baixo. Coloquei o meu pincel, coloquei, apertei e levanto. 3, certo? Aqui, meninas, ficou fininho, então eu posso vir e reforçar, olha, certo? E eu também não gosto que fica muito aberto aqui no meio, então eu sempre coloco um pequenininho aqui no meio. Depois eu vou acertar. Esse lado aqui ficou mais longo que o outro lado, então você procura fazer os dois lados juntos, né? Que daí ele fica igual. Se não ficar igual, você vem e reforça e faz iguaizinhos os dois lados. Olha que bonita que ficou, certo? Depois eu vou espichar mais aqui certinho para ficar bem bonito como ficou o outro lado, tá? Então, o olhinho da nossa princesa, só falta a luz. Eu faço com o meu pinta-bolinha. Com o meu pinta-bolinha, venho aqui, pego a tinta branca, vou fazer desse lado aqui. Pego aqui a minha tinta branca e venho aqui, ó, faço uma luzinha. Bem certinho. Uma luzinha branca. Com a parte maior. Depois eu vou acertar, porque tá molhado ainda. Aí o outro lado é menor. Esse lado aqui é mais grosso, esse lado aqui é mais fino. Com a parte fina, eu venho bem aqui embaixo e coloco uma luzinha também, tá bom? Depois eu vou acertar com o pincel essa outro lado ali que eu não achei muito legal. Vamos fazer aqui o narizinho. Meninas, para fazer o narizinho dela, eu vou usar marrom café, palha e marrom, tá bom? Então, é um narizinho bem simples. Eu venho aqui com o marrom café, a cor que nós fizemos o contorno, um pincelzinho bem fininho. Olha, vou fazer aqui a aberturinha, encosto e dou uma puxadinha dos dois lados. Encosto e dou uma puxadinha, certo? Com o marrom café, eu venho e faço o contorno aqui do narizinho dela, dos dois lados. Desse jeitinho, tá? Pego o meu pincel fininho, um pincel que você está acostumada a trabalhar. Vem aqui, ó, e dá uma puxadinha. Tira a marcação. Desse jeitinho aqui, tá? Tira a marcação, dá uma puxadinha. Agora você vem com a cor palha, ó, bem pouquinho, vem aqui dentro e coloca uma luzinha e dá uma puxada. Pode encostar aqui no marrom café para tirar um pouco a marcação, tá? Pouquinho só de tinta, não precisa ser muita tinta, só para dar uma luzinha aqui dentro do narizinho dela. Olha, desse jeitinho, é bem simples, tá? Só fazer com calma, que vai ficar bem bonitinho o narizinho da sua princesinha. E com a cor marrom, eu venho aqui com o meu pincel filete, olha, e vou reforçar a abertura aqui do nariz dela. Encosto, ó, e puxo. Encosto e puxo. Desse jeitinho, tá? É só assim que eu faço o narizinho da minha princesinha. Depois nós vamos fazer um narizinho mais ajeitadinho, com mais detalhes, mas por enquanto é assim, tá bom? Mas vocês que sabem fazer, pode fazer aí na sua casa, tá bom? Que vai estar valendo. Agora ainda aqui com a cor palha, meninas, eu venho aqui, ó, pego um pouquinho de tinta, venho aqui em cima da boquinha dela e faço uma luzinha, ó. Coloco um pouquinho da cor palha
e vou puxar. Só dá uma luzinha aqui em cima da boquinha dela. Vou limpar aqui meu pincel. Pegar um pouquinho da cor palha, ó. Vem aqui, coloco um pouquinho e puxo, tá? E puxo. Não pode ficar muito marcado. Se ficar muito marcado, se você vê que ficou muito marcado, você não gostou, você vem com a cor que você fez a pele, coloca um pouquinho, mistura bem e tira a marcação. Ela vai secar e vai ficar bacana. A parte de baixo da boquinha dela, você vem com o marrom café, ó. Pouquinho de marrom café e vai contornar aqui a parte de baixo da boquinha dela. Você vai colocar a sombra aqui na parte de baixo. Lá em cima nós colocamos a cor palha, que é a luz, e aqui na parte de baixo nós vamos colocar a sombra. Desse jeitinho, tá? Limpei o meu pincel e vou puxar, espalhando bem essa tinta. Desse jeitinho, certo? Agora nós vamos fazer a boquinha. Para fazer a boquinha dela, meninas, eu vou usar rosa bebê, rosa chá e preto, tá? Então eu venho aqui, ó, com o rosa bebê, vou preencher essa parte aqui que é a língua dela. Rosa bebê. Bem certinho, puxa bem a tinta, pincel pequeno. Olha, coloquei aqui o rosa bebê. Se você não tem rosa bebê e tem um rosa mais escuro, mais forte, faz o mesmo processo. Dilui um pouquinho com a tinta branca, que ela vai ficar mais clara. Então, eu coloquei o rosa bebê, agora eu peguei o rosa chá e venho aqui, ó, na parte de baixo. E vou puxando, encontrando com o rosa bebê, tá? Pegar um pouquinho mais do rosa chá. Se você não tem rosa chá, pode ser o rosa escuro, um rosa mais escuro. Olha, coloquei, puxei para cima do rosa bebê. Agora eu vou pegar um pouquinho mais do rosa bebê, venho da parte de cima, puxando, encontrando com o rosa chá. Desse jeitinho aqui, ó. Mistura bem as duas cores. Quando secar, você vai perceber que ficou mais claro e mais escuro. Desse jeitinho, tá? Agora você pega o preto. Vou pegar um pincel fino aqui só para contornar, que essa parte aqui é preta, olha. Você dá uma contornadinha assim para acertar, para não invadir, né, a outra área. Aqui em cima da língua dela. Vem com o preto e puxando. Contornei, já vi que não vai sair. Agora eu posso vir com o outro meu pincel, que eu tô acostumada a trabalhar, e fazer o preenchimento. Preenchendo bem certinho. Puxa bem a tinta, tá? Agora você vem com a tinta diluída, o preto diluído. E vamos fazer o acabamento. Olha, peguei tinta, venho aqui, ó, encostei, apertei a minha mão e puxei. Peguei tinta, apertei e puxei. Fazer novamente. Olha,
tá? O outro lado, a mesma coisa, tinta diluída. Abrir aqui o sorrisinho da bonequinha, desse jeitinho. E agora eu vou contornar toda essa parte aqui embaixo, olha. Contornando e acertando. Vai ficar bem bonita. Você pode terminar de preencher com seu pincel filete, acertar. E aqui, ó, vem aqui nesse pretinho, aperta e puxa. Olha, tinha uma ferpinha no meu pincel. É no tecido. Uma ferpinha aqui no tecido que sujou ainda a boquinha da minha bonequinha. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que esperar secar. Quando acontecer isso, gente, você não mexe, tá? Olha só, deixa eu levantar aqui pra você ver. Olha como que sujou, manchou, porque tinha uma ferpinha no meu tecido. Você deixa secar totalmente a tinta. Depois que ela tá bem sequinha, você vem com o rosa escuro na parte de baixo, vem com o rosa claro na parte de cima. Depois procura, né, tirar a ferpinha. Aí depois você vem e dá uma puxadinha assim para definir a boquinha da sua princesa, tá bom? Então eu vou esperar secar e vou fazer isso aqui junto com vocês depois. Então, aqui o rostinho dela tá quase terminado, tá terminado. Só não terminei por causa desse acontecido aqui. Meninas, eu vou fazer uma folha, vou fazer as flores e vou deixar uma flor para fazer com vocês. Uma flor e uma folha, tá? Vou fazer essa parte aqui e volto. Voltando aqui, meninas, olha como tá ficando a nossa princesa. Já fiz aqui as flores do arranjo do buquê que tá na mão dela e deixei uma folha e uma flor para fazer com vocês, tá bom? Então, para fazer essa folha, eu vou usar verde maçã, verde musgo e branco. Vem aqui, olha, um pincelzinho, vou preencher a minha folha todinha com verde maçã. Se você não tem verde maçã, pode ser o verde claro que você tem na sua casa. Você pode substituir as cores, tá, meninas? Olha, preenchi aqui com verde maçã, bem certinho em cima do risco, dentro da folha, bem preenchido. Vem aqui com o verde musgo. Aqui, ó, parte de baixo, certo? Aqui, apesar que aqui tá pegando luz. Então, você escolhe um lado para você deixar mais escuro e o outro lado você deixa mais claro. Eu vou deixar esse lado aqui mais escuro, ó. Então, eu venho aqui com verde musgo e vou fazer a minha folha. Coloco um pouquinho de verde e vou puxando, olha. Venho trazendo para dentro da folha. Limpo meu pincel. Puxo bem essa cor para misturar, tá? Puxo bem. Limpei meu pincel novamente. Venho aqui com o verde. Venho aqui bem no meio. Vou marcar. E vou puxar lado contrário, ó. Encostei, puxei, certo? E vou puxar um pouquinho esse verde. Limpei o meu pincel novamente. Venho aqui com a cor branca. Pego um pouquinho de tinta, encosto aqui no verde, ó. Encosto e vou puxar, misturar as cores. Limpei o meu pincel ainda. Esse pincel tá grande.
Peguei um pincel menor e vou puxar. Intercalar uma cor na outra, certo? Venho aqui, vou reforçar esse verde desse lado. A sujeirinha aqui. Reforçando. Limpei o meu pincel. Agora eu venho com o branco do outro lado, na outra parte, ó. Venho aqui e vou depositando o branco. Encosto e puxo, encosto e puxo, encosto e puxo. Limpei o meu pincel, agora eu vou misturar as cores. Intercalar uma cor na outra. Desse jeitinho aqui. Uma folha bem simples, pequena. Fica desse jeitinho, tá? Agora eu vou pegar o meu pincel filete e vou fazer o acabamento dessa folhinha. Olha, vem aqui, dou uma puxadinha, reforço o verde, dou uma reforçada, certo? Aqui no meio também. Dou uma reforçada no verde. Se precisar, você pode reforçar o branco também, porque ele some, né? Conforme ele vai secando, ele vai sumindo. Dá uma puxadinha. Desse jeitinho. Aí você pega o verde, o pincel filete ou o pincel que você está usando. Vem aqui, ó. E puxa as nervurinhas da sua folha. Puxa as nervurinhas delicadinha e vai ficar desse jeitinho, tá bom? Agora vamos fazer a flor. Para fazer essa flor, eu usei rosa bebê, vermelho carmim e branco. Com rosa bebê, meninas, eu vou preencher as pétalas da minha florzinha. Como é uma florzinha pequena, certo? Eu posso preencher ela todinha com rosa bebê. Coloco tinta, puxo bem essa tinta. E vou preencher aqui todinha as pétalas da minha florzinha. Olha. Puxa bem. Aqui tem um pedacinho da pétala que está por baixo da outra. Temos que pegar os pedacinhos das pétalas que está escondidinho. E aqui, essa aqui está por cima dessa folha. Com o vermelho carmim ou um rosa escuro que você tem na sua casa, você vai fazer assim, ó, dando leves batidas em volta aqui do miolo, certo? Leves batidinhas. Limpa o seu pincel e dá uma puxada. Traz para cima do rosinha. Olha, vai puxando. Tem pétalas que vai ficar mais escura, tem pétalas que vão ficar mais claras. É o normal, porque aqui tá uma em cima da outra, tá? Tá bem encostadinho. Agora nós vamos pegar ainda o vermelho carmim e vamos definir aqui, ó. Aqui tá branco, certo, meninas? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho do vermelho carmim. Coloquei um pouquinho e puxei. Vou puxar, misturar bem as cores. Da parte de baixo para cima, eu venho com branco. Aqui, ó. Venho com branco, tá?
encosta o branco, limpa o pincel e puxa. Essa parte aqui de cima, posso vir com o branco e posso ir brincando com as cores. Olha, aqui já vou colocar um pouquinho mais de vermelho, carmim, e puxar. Encontrar aqui com o branco. Puxa bem, tá? Na próxima pétala, vamos vir aqui, ó. Vermelho, carmim. Vamos fazer essa aqui toda em vermelho, carmim. Ela tá escondidinha, vamos deixar só uma pontinha dela branca, que é a parte de cima, tá? Puxa, sempre puxando, intercalando as cores. Pega um pouquinho de branco, vem aqui na parte de cima, ó. Deposita um pouquinho de branco e puxa. Agora vamos misturar as cores. Certo? E essa aqui que tá bem embaixo, essa aqui está em cima dela, eu vou deixar ela somente rosinha bem clarinha. Ó, vou colocar um rosinha, vou reforçar o rosa bebê. Ela está por baixo de todas as outras pétalas. Essa aqui, olha, vou reforçar um pouquinho mais aqui com o vermelho carmim, para ela sobressair. E vou puxar. Assim você vai definindo as pétalas da sua florzinha, tá? E essa aqui, essa pétala aqui, eu vou definir ela um pouquinho mais com a cor branca, tá? Ela vai sobressair em cima da rosa que tá bem clarinha, da cor rosa que está bem clarinha embaixo dela. Desse jeitinho. Essa aqui, essa pétala aqui também eu vou colocar ela um pouquinho, ó, mais escura, para ela sobressair em cima da rosinha clara, que ela está por cima dela, certo? Limpei aqui o meu pincel. E assim nós vamos definindo as nossas pétalas da nossa florzinha. Agora, meninas, eu vou pegar aqui a cor. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui o amarelo ouro, que vai ser o miolo. Mas eu vou reforçar ainda aqui um pouquinho, olha. Um pouquinho com a cor vermelho carmim, tá? Quero que ela sobressaia um pouquinho mais. Então, coloquei um pouquinho mais de vermelho carmim, estou puxando. E vai ficar desse jeitinho o nosso trabalho. Venho agora com o amarelo ouro. Meninas, eu acho que eu vou fazer o vídeo em duas partes, tá? Senão vai ficar muito grande. Ó, amarelo ouro, vou dando batidinhas aqui em cima. Certo? Com amarelo ouro, dei batidinhas. Agora eu pego o marrom. Com o tom marrom, eu venho aqui bem no meio do meu miolo. Olha, coloco um pouquinho de marrom e puxo, tá? Formei o miolinho. Limpei o meu pincel. Vou pegar o meu pincel filete. E ainda com o marrom, eu venho aqui, ó, dando batidinhas embaixo dessa pétala com mais força. Um pouco mais, ó, tá? E em cima, bem pouquinho, com a mão bem leve. Então,
Agora eu vou fazer o mesmo processo com a cor branca. A parte de cima eu venho com a cor branca, fazendo leves batidinhas. E aqui em si, ó, aqui tem marrom e bem aqui no meio do marrom tem um amarelinho. Em cima desse amarelinho, eu venho e coloco um pouquinho da cor branca. Certo? Agora eu pego aqui o meu pincel alfinete e dou uma definida aqui na pétala da minha florzinha, tá? Dou uma definida. Vou colocar um pouquinho de branco aqui. Com a cor vermelho carmim, você pega o seu pincel alfinete e dá uma puxadinha aqui em faz uns cabozinhos aqui, uns cabinhos, olha. Bem pouquinho, não precisa ser muito, mão leve, dá uma puxadinha, tá bom? E é assim que eu faço a minha florzinha. Então, ficou desse jeitinho. Aqui a minha florzinha. Se você quiser, depois, quando ela estiver seca, você pode vir e fazer, reforçar ou a cor branca ou vermelho carmim, porque quando seca, às vezes apaga um pouquinho quando tá bem delicadinho. Aí você pode reforçar, tá bom, meninas? Então, agora aqui o cabinho. Vamos fazer logo o cabinho aqui dela. Esse cabinho aqui eu usei verde maçã e verde musgo, igualzinho que eu usei na folha, tá? Eu vou preencher aqui, olha, esse cabinho todinho com verde maçã. Desse jeitinho aqui. Lembrando, se você quiser participar do próximo desafio, que vai ser no mês que vem, deixa o número do seu telefone aqui nos comentários, que eu vou adicionar você lá no grupo, tá bom? Para todos que quiserem, para todos que quiserem. Aí eu venho aqui, olha, com verde musgo, dou uma puxadinha, faço aqui um cabinho e puxo. E é desse jeito que eu fiz. Se depois, quando secar, eu gosto de colocar uma luzinha, tá? Pode vir aqui, olha. Encosta aqui no meio o seu pincel e dá uma luzinha aqui no meio do caulezinho da flor. No ramo, né? Mas só se você quiser, tá? Eu gosto, acho que fica bonito. Destaca. Tá bom? Então, aqui está pronto aqui o arranjo da flor da nossa princesinha. Vou mostrar aqui pra vocês o rostinho dela. Então, aqui, meninas, eu vou fazer com vocês a blusa, tá? A blusinha dela. E vou encerrar esse vídeo e vou começar outro fazendo o cabelinho e o lacinho. Nessa blusinha e no lacinho dela, meninas, eu vou usar 2 tons de azul. Azul claro e azul escuro com glitter, tá? Esse daqui são sobras de azul, que vai ficando um pouquinho, eu vou misturando e coloquei glitter azul nesse potinho. E nesse aqui também é um azul bem clarinho, sobras também que eu vou misturando. E coloquei glitter azul claro também nesse potinho. Então, aqui eu vou preencher todinha a blusa dela com azul, com glitter, azul claro. Você pode usar o azul sem glitter, tá, meninas? Eu tô usando com glitter porque depois eu ainda vou fazer aqui um trabalho com stencil. Eu acho que vai ficar bem bonito. Então, aqui, olha, o meu risco tá bem visível. Eu vou cobrir todinha aqui essa parte da blusa dela com azul com glitter. O glitter é da mesmo tom da tinta, azul claro, glitter claro na tinta clara e o glitter escuro na tinta escura. Então, eu vou fazer esse pedaço aqui. Deixa eu trocar aqui de pincel.
Peguei um pincel menor para não invadir o bracinho dela. E se invadir, depois você passa a tinta do mesmo tom. Olha. Então, aqui eu estou fazendo a parte de cima da blusa dela. Com glitter azul claro, com tinta azul clara com glitter claro. Então, preenchi, certo? Agora eu venho com o azul escuro, que está com glitter também. E vou fazer assim, ó. Coloquei, ó. Vou contornar e puxei, certo? Agora eu vou puxar esse glitter, essa tinta, perdão, gente. Vou puxar essa tinta para misturar aqui com o azul claro, o azul escuro com o azul claro. Pôr um pouquinho mais. Certo? E vou puxar, tá? Somente isso, misturar os dois tons de azul para ficar bem certinho, tirar a marcação. Vem aqui do outro lado, encostando aqui no bracinho dela, olha, com o azul escuro. Limpei o meu pincel e agora eu vou puxar essa tinta. Puxa bem, mistura bem. Quando secar vai ficar linda, toda brilhosa. E assim eu vou fazer em toda a área que tem azul claro. Coloquei aqui, ó, azul escuro, certo? Vou reforçar aqui a parte de baixo do seio dela, ó. E puxar. Limpei o meu pincel e vou puxar. Se precisar, se ficar muito escuro, você vem, pega a tinta clara, coloca um pouquinho mais e vamos misturar. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais do tom azul escuro para definir essa parte aqui. Coloca e puxa. Quando tem glitter, às vezes sai assim um pedacinho do glitter, né? Você vai tirando, tá? Aqui eu vou definir um pouquinho mais com azul escuro, pouquinho, e puxar. Certo? Aqui na parte de baixo, eu vou colocar um pouquinho do azul claro e puxar para cima do azul, misturar as cores, para ficar bem bonita. Olha, certo? Então, ficou assim. Aqui, eu ainda não gostei. Vou colocar um pouquinho mais de azul claro e puxar um pouquinho mais, misturar as cores. Limpei o meu pincel, tirei o excesso. Agora, com a mão leve, você vai misturando, vai puxando. Eu tô fazendo com tinta com glitter, mas se você não tiver, pode fazer com a tinta normal, sem glitter, tá? Agora eu vou preencher. Caiu o pincel. Preencher essa parte aqui, ó, que ainda é a blusa dela. Certo? Perto do cabelo. Puxando. Desse jeitinho. Coloca a tinta e puxa. E aqui eu vou fazer o azul forte, o azul escuro,
aqui, encostando no braço dela, tá? Por quê? Porque eu vou vir com a cor do cabelo e eu ainda vou entrar com o cabelo dela aqui em cima dessa blusa dela. Então, limpei o meu pincel e agora eu só vou puxar. Ó. Puxei. Limpei o meu pincel. Vou preencher toda essa área aqui da parte de baixo com azul claro, ó, todinha aqui, respeitando aqui o cabelo dela e o bracinho dela. Vou preencher e volto com vocês. Preenchi, meninas, todinha essa parte aqui, essa área com azul claro. Agora eu venho com o azul escuro e vou terminar, ó, contornar, certo? E puxar. Limpei o meu pincel. E assim eu vou fazer em toda a blusinha dela, parte de baixo. Aqui nessa área aqui, eu não vou trazer o azul escuro, tá? Por quê? Porque vai entrar os fiozinhos do cabelo dela e eu quero essa parte aí clara. Então, vou fazer só aqui nas laterais e aqui na parte de baixo, que nem precisa porque aqui vai entrar a saia, né? Mas eu gosto de fazer. Então, contornando, limpei o meu pincel e vou puxar. Mão leve, tá? Vai puxando. E depois eu ainda vou fazer uma decoraçãozinha aqui nessa blusinha dela. Olha, quando você vai mexendo, quanto mais você mexe com a tinta, parece que o glitter sobressai, fica bem bonito. Misturou, na verdade, aqui os dois tons de glitter, né? Claro e escuro, e fica bem bonito. Então, aqui, meninas, eu vou encerrar essa primeira parte desse vídeo, tá? E vou fazer a segunda parte, porque o cabelo dela é muito grande e para fazer esse cachinho com vocês. Eu vou adiantar um lado do laço, um pouquinho dos cachos, e aí quando eu voltar, nós vamos fazer a parte de cima todinha dos caixinhos. Eu vou fazer essa parte de baixo aqui e volto com vocês na segunda parte, tá bom? Beijinho carinhoso e até daqui a pouquinho.